Olá, meus amados, graça e a paz do Senhor Jesus, Pastor Bob, sanfoneiro de Jesus. Eu agora quero ministrar sobre o tema os desafios do campo missionário. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Os desafios do campo missionário. O maior desafio do campo missionário para mim, e eu tenho certeza que deverá ser para você também, ou é para você que talvez já está no campo, é nós aprendermos a depender do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não tem como nós suportarmos as dificuldades do campo missionário. Sem o Espírito Santo, é impossível fazer a missão com produtividade e eficiência. Sem o Espírito Santo é impossível estar de pé diante dos momentos mais difíceis e solitários do campo missionário. É Ele, o Espírito Santo, é Ele o nosso ajudador, é Ele o nosso guia infalível. Está aí o grande problema, o porquê muitas das obras que temos feitos em muitos lugares, talvez seja porque, com certeza, não dependemos o quanto deveríamos do Espírito Santo. E muitos estão ousando em estar no campo, em ir para o campo sem a presença dele. E o maior desafio é estar no campo missionário sem o Espírito Santo. Não dá para ir sem ele, não dá para continuar sem ele, não dá. Portanto, eu quero convidar você para que nós possamos analisar e aprendermos ao mesmo tempo que para avançarmos no trabalho do Senhor, sem a ajuda do Espírito Santo é impossível. É impossível querer realizar o trabalho sem a presença dele. É impossível estar no campo missionário sem a total dependência do Espírito Santo. É impossível estar de pé se nós não estivermos na total dependência do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você rapidamente alguns pontos importantes desse desafio do campo missionário. Eu quero compartilhar com você algumas características importantes e necessárias desse desafio que é o campo missionário. Eu quero que você entenda que estar no campo missionário não basta estar. Ir para o campo missionário não basta ir. Mas é necessário estar com aquele que faz toda a diferença em nossas vidas. Eu estou falando do Espírito Santo. Então acompanhe que você precisa entender que, em primeiro lugar, nesse desafio do campo missionário, ou os desafios do campo missionário, você precisa entender que é o Espírito Santo que dá poder para você fazer a obra de Deus. É o Espírito Santo que te dá poder. Não adianta querer fazer a obra sem o Espírito Santo, não tem como. Você precisa entender que é Ele que te dá poder para você realizar a obra. Nós lemos que, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Olha,
mas recebereis. Foi a mensagem de Jesus para os discípulos. Vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por quê? Porque sem o poder do Espírito Santo, não tem como nós sairmos para fazer a obra. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que é o Espírito Santo que te dá poder para fazer a obra. Segundo ponto, é o Espírito Santo que dá as oportunidades para você falar do amor de Deus. É o Espírito Santo que dá. Não é você com o teu conhecimento acadêmico, com o teu conhecimento social, com o teu conhecimento de tantas as áreas que você assim possa saber. Não, isso é importante, mas é o Espírito Santo que gera e que dá aquela oportunidade que é única. Quantas vezes nós saímos? Quantas vezes eu já saí com tantos grupos para fazer a obra e não produzimos muitos frutos, não. Por quê? Porque é necessário eu entender cada vez mais, é necessário você entender que aquela oportunidade específica, que aquela salvação naquela tarde, naquela manhã que aconteceu, foi o Espírito Santo que deu. Quantas casas nós batíamos nos trabalhos que já fizemos naquela tarde? Quantas casas nós batemos nas portas e não aconteceu nada? Mas teve casa que nós nem batemos e milagres aconteceram. Por quê? É simples, porque é o Espírito Santo que dá as oportunidades. Em terceiro lugar, você precisa entender que é o Espírito Santo que nos dá coragem. É Ele. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 31. Os apóstolos pregando Pedro. Está lá. Diante daquela perseguição, mandando eles se calarem, Pedro está ali cheio de coragem para pregar, para falar do amor de Deus, para anunciar o Evangelho. Por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo e é o Espírito Santo que nos dá coragem. Quantas vezes eu já evangelizei dentro de trem, muita gente me criticando, falando que ia me jogar para fora do trem, e eu ali pregando. Quantas vezes eu saio no meio da rua com uma caixa, evangelizando, pregando, e eu sinto as pessoas, muitas, olhando com cara feia, Satanás vindo me confrontar. Quantas vezes eu já passei por isso, mas eu continuei. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos dá coragem. Em quarto lugar, você precisa entender que é o Espírito Santo quem mostra com quem falar. É Ele. Atos capítulo 16, versículos 6 a 10. Você vai ver que história linda. É o Espírito Santo quem nos mostra com quem falar. Por isso que nós oramos. Ô Senhor, me mostra, vai à frente, porque é Ele. Não é eu que escolho falar com aquela pessoa, não. É o Espírito Santo que sabe a necessidade de cada pessoa, quem precisa ser salvo, quem precisa ser liberto, quem precisa de restauração. É Ele quem nos mostra com quem falar. Em quinto lugar, você precisa saber que é o Espírito Santo que quebra as barreiras nesses desafios do campo missionário. Nós estamos falando dos desafios do campo missionário. Olha quantos desafios. Ter que realizar a obra, ter que saber aproveitar as oportunidades, ter coragem para fazer o trabalho, que não é fácil, pedir graça a Deus para saber com quem falar, pedir a Deus que Ele quebre as barreiras. Quantas dificuldades nós enfrentamos no campo missionário, e é o Espírito Santo que quebra as barreiras. Está lá em Atos capítulo 10, falando ali de Cornélio. O Espírito Santo quebrou todas as barreiras que Pedro nem queria falar, mas o Espírito Santo quebrou as barreiras
todos os impedimentos. E em sexto lugar, é o Espírito Santo que prepara os corações para ouvir a mensagem de Deus para cada vida. Atos capítulo 16, versículo 14. O Espírito Santo preparou os corações ali, de Cornélio e de toda a sua casa. Foi o Espírito Santo que preparou. Ei, não sou eu, não é você, não. É o Espírito Santo. E em sétimo lugar, é o Espírito Santo que convence. Você precisa entender que não é você que convence, nem sou eu, não. Nós não temos o poder de convencer ninguém. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 8 ao 11. Você precisa entender isso. Nesses desafios missionários, é o Espírito Santo que vai convencer. É Ele. Você é o instrumento. Você é o canal de Deus. Você prega, mas é o Espírito Santo que convence. Você ministra, mas é o Espírito Santo que vai entrando na mente e no coração das pessoas enquanto você ministra. E ele, ao mesmo tempo, ele vai convencendo, porque essa missão é dele. A minha missão é pregar, e a sua. A missão do Espírito Santo é convencer. E eu quero aqui finalizar essa mensagem dizendo para você que todos os desafios do campo missionário nós vamos ultrapassar, mas somente com a ajuda do doce e amado Espírito Santo. Sem ele, nenhum desafio será vencido, ou ultrapassado ou conquistado, mas com ele nós já somos mais do que vencedores. Então guarde essa mensagem no seu coração, que nós possamos entender que somente com a ajuda indispensável do Espírito Santo é que vamos conseguir superar os desafios do campo missionário. Jesus disse que estava conosco todos os dias até a consumação do século, e Ele é fiel. Que o Espírito Santo te ajude, que o Espírito Santo te guarde e que você continue vencendo os desafios do campo missionário. Que Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus.